Olá, tem aluno aí? Hoje eu vim falar sobre o metro, que é a nossa unidade convencional de medida de comprimento. Vim falar sobre o metro, seus múltiplos e submúltiplos. Bom, o metro é a unidade convencional de medida de comprimento. Mas a gente também usa seus submúltiplos e seus múltiplos. Por exemplo, quando eu quero medir algo que é bem menor que um metro, eu posso dizer, é menos da metade, é um quarto do metro, assim ficaria um pouco confuso. Então, nós dividimos o metro em pedacinhos para ter medidas mais exatas. E também multiplicamos o metro para ter medidas exatas de coisas maiores que o metro. Como assim? Não está claro, né? Claro que não está claro dessa forma. Então, vamos ver. Nós temos o metro, que é a unidade convencional de medida de comprimento. Metro. Se eu dividir o metro por 10, dividir um metro em 10 pedaços, eu terei um decímetro, que eu coloquei os submúltiplos são divididos por 10. Então, metro. Se eu dividir o metro por 10, eu tenho decímetros. Se eu dividir o decímetro por 10, eu tenho centímetros. Se eu dividir os centímetros por 10, eu tenho milímetros. Aqui no vídeo eu não vou te mostrar um metro, porque não vai caber aqui na nossa tela. O decímetro é um pedaço assim. Quer dizer que um metro tem 10 deste. O centímetro é um pedacinho deste. E o milímetro é um pedacinho entre um risquinho e outro desse pequenininho aqui. Certo? Quando eu digo que nós dividimos aqui, olha, metro dividiu por 10 virou decímetro. Então, 10 decímetros formam um metro. Ou o metro é dividido em 10 para formar um decímetro. Centímetros, eu preciso de 100 para formar um metro. E milímetros, eu preciso de 1000 para formar um metro. E aqui, olha, eu dividi metro dividido por 10, decímetro. Decímetro dividido por 10, centímetro. Centímetro dividido por 10, milímetro. Funciona da mesma maneira dos números decimais. Né? A gente tem vírgula, a gente coloca uma vírgula e dali você indica que está dividido, certo? Bom, mas e se nós formos medir coisas bem maiores do que o metro? Então, nós vamos ter assim, 10 metros, eu terei um decâmetro. Veja só, eu abrevio decímetro DM, decâmetro é DAM. Então, 10 metros eu tenho um decâmetro. 100 metros eu tenho um hectômetro. E 1000 metros eu tenho um quilômetro. Então, veja só. Aqui também, aqui, para cá eu dividi, para cá eu multiplico. Metro vezes 10 é um decâmetro. Decâmetro, 10 decâmetros, né? Ou decâmetro vezes 10 é um hectômetro. E hectômetro vezes 10 é quilômetro. Ou seja, um decâmetro são 10 metros, um hectômetro são 100 metros e um quilômetro
é 1000 metros. Certinho? Bom, aqui eu usei as abreviações, a gente usa assim com letras minúsculas, e aqui o quilômetro, o K é maiúsculo. Vamos lembrar aqui os nomes, porque nós usamos muito metro, quilômetro e centímetro, às vezes milímetro, decímetro, decâmetro e hectômetro nem sempre. Então é legal você fazer uma anotação. Olha, este é o símbolo do quilômetro. Assim, HM é a abreviação de hectômetro. Quilômetro, hectômetro. DAM é a abreviação de decâmetro. O M sozinho é a abreviação de metro. E agora, aqui são os múltiplos. Agora nós vamos começar os submúltiplos. DM é decímetro, que é 1/10 do metro, a 10ª parte de 1 metro. CM é centímetro, que é 1/100º do metro ou a 100ª parte de 1 metro. E MMs é chocolate, MM é milímetro, ou seja, a 1000ª parte de 1 metro ou 1/1000 do metro. Quando nós estamos aprendendo os múltiplos e submúltiplos do metro, nós também temos que aprender a somá-los, está certo? Fazer adição e subtração também, subtraí-los também. Quando nós vamos fazer adição e subtração de medidas, é importante que a gente observe o seguinte: a unidade de medida é igual 10 quilômetros mais 25 quilômetros. Então, não vai ter segredo nenhum. Vou fazer 25 mais 10. Aqui são quilômetros, vai continuar sendo quilômetros. 25 mais 10, nem precisava ter feito assim, né? 35 quilômetros. Então, aqui é igual a 35 quilômetros. Neste caso aqui, nós temos números com vírgulas. Estão observando? Ainda temos a mesma unidade de medida. Sempre que eu somo ou subtraio números com vírgulas, eu deixo uma vírgula debaixo da outra. Então, olha aqui. 2,5 metros. Aqui eu vou somar com 1 metro, 0,08. Para fazer isso aqui é só completar com 0. O importante é que uma vírgula esteja debaixo da outra. Então, aqui são metros. Então, eu posso começar a fazer a minha adição. 0 mais 8, 8. 5 mais nada, 5. 2 mais 1, 3 metros e 58 centímetros. Então, aqui eu tenho 3,58. 3 metros e 58 centímetros. Tudo bem? Porque aqui nós tínhamos as mesmas unidades de medidas. Eu estou somando metro com metro. Aqui eu estou somando quilômetro com quilômetro. Bom, mas é claro que está muito fácil para ser só isso, né? Então, existem casos onde a gente vai ter que fazer, olha, 1 metro mais 5 centímetros. Aí a coisa muda um pouquinho. Para fazer 1 metro mais 5 centímetros, nós precisamos converter uma dessas duas unidades. Como assim? Precisamos transformar isso aqui em unidades iguais. Para isso, eu vou usar um papel para o rascunho e vou usar esta tabelinha aqui, olha, que eu fiz, onde eu tenho 1 metro,
decâmetro, hectômetro, quilômetro, decímetro, centímetro e milímetro. Neste caso, eu vou querer transformar 1 metro em centímetros. Assim vai ficar bem fácil da gente somar, certo? Então, vamos fazer aqui, olha. Eu tenho olha aqui. Eu tenho 1 metro, tá certo? Vou transformar em centímetros, então eu vou preencher aqui com zeros. São 100 centímetros. Quer dizer que 1 metro mais 5 centímetros é a mesma coisa que 100 centímetros mais 5 centímetros. Que isso é igual a 105 centímetros. Se eu preferisse transformar os centímetros em metros, eu também poderia fazer isso. Veja aqui, esquece esse aqui foi outro número, isso aqui é só um rascunho. Eu tenho 5 centímetros, então eu tenho aqui, ó, 5 centímetros. Para transformar em metro, eu teria que colocar 0, 0. E aqui, uma vírgula, porque a vírgula fica onde? Na unidade de medida em que a gente está usando. Então, metro. Então, 5 centímetros é igual a 0,05 metros. Também poderia fazer isso então, olha. 1 metro mais 0,05 metros. Como é que isso ia ficar? 1 metro, 0,05, que é a mesma coisa que 1 metro e 5 centímetros. Aqui agora. 3 hectômetros mais 2 decímetros e 8 milímetros. Vamos ver então. Eu posso transformar 3 hectômetros em decímetros. Olha aqui. 3 hectômetros. Para virar decímetro, eu teria que colocar 1, 2, 3 zeros. Então, são 3.000 decímetros. Eu teria, então, 3.000 decímetros mais 2,8 decímetros. Então, eu teria 3.002,8 decímetros. Aqui, 3 quilômetros e 4 hectômetros, né? Menos 40 metros. Como eu faço? Vamos transformar tudo em metros. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, olha, 3 quilômetros e 4 hectômetros. Se a vírgula está aqui, no 3, é porque o 3 fica nos quilômetros, a unidade aqui é quilômetro. Então, 3 quilômetros, 4 hectômetros. Para transformar em metros, eu ponho zero até chegar lá. Aqui existe uma vírgula que a gente não precisa colocar, ela não faz sentido. Então, eu tenho 3.400 metros. 3 quilômetros, 4 é 3.400 metros, menos 40 metros. Vamos fazer aqui. 3.400 metros menos 40 metros. Aqui, em todas essas operações, a gente fez mais diretamente, mas se você fizer assim, vírgula debaixo de vírgula, número debaixo de número, você vai ter mais facilidade. Então, vamos lá. 0 menos 0, 0. 0 não tira 4, aqui ficou 3, aqui 10. 10 menos 4, 6. 3 menos nada, 3 menos nada. Então, nós temos 3.360 metros. Aqui, 3.400 metros menos 40 deu 3.360 metros, porque você converteu usando a tabela.
Vamos fazer 8 metros menos 18 centímetros. Vamos lá. Vamos transformar 8 metros em centímetros. Chegou no centímetro, então nós temos 800 metros. Não, 800 centímetros. Então nós temos 800 centímetros menos 18 centímetros. Vamos fazer 800 menos 18. Aqui não deu, ficou 7, 9, 10 menos 8, 2, 9 menos 1, 8, 7 menos nada. Nós temos então 782 centímetros. A outra maneira de fazer, nós poderíamos ter transformado aqui o 18 centímetros em metros, se nós quiséssemos. Vamos fazer isso? Olha, 18 centímetros. Aqui nós temos a tabelinha. Quando eu falo 18 centímetros, o número termina no centímetro. Então, 18 centímetros são 1 decímetro e 8 centímetros. 18 centímetros. Para transformar em metro, eu teria que chegar um zero aqui para chegar até o metro. E como aqui a gente já está dividindo o metro, a gente põe a vírgula lá no metro. Então, eu teria 8 metros menos 0,18 metros. Como é que isso fica para fazer a operação? Olha aqui. Isso fica assim. 8 menos. O que ficou na casa do metro não foi o zero. Então, a gente põe o zero aqui debaixo do metro. Aqui é como se houvesse uma vírgula, lembra que eu falei? Mas a gente não precisava dela naquele momento, agora precisa. Olha, 0,18. Então, aqui é 8, a gente preenche com zeros. 8, aqui a gente está fazendo metro, 8 metros, 0,18 metros. Bom, aqui não dá, fica 7, 9, 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 1, 8. Aqui o 7 menos nada, fica assim. É igual a 7,82 metros. Olha aqui, o resultado é muito parecido, mas como a unidade de medida é diferente, nós vamos ter uma vírgula no lugar diferente. Vamos transformar, então, alguns números com vírgulas, para a gente ver como é que a vírgula anda para a direita ou para a esquerda, conforme o número aumenta ou diminui, tá certo? Vamos ver. Nós temos aqui 8,5 metros e queremos transformar em centímetros. Olha a tabela. 8,5, a vírgula está aqui junto com 8. Então, se são metros, esse 8 e essa vírgula vão ficar aqui no metro. 5 centímetros. Se a vírgula está aqui, ela andou 2 casas para a direita. E aqui ela sumiu. Na verdade, eu não vou usar mais vírgula porque ela saiu do número. Eu até tive que completar com 0. Mas então ela andou para a direita. Eu tenho então 850 centímetros. Certinho? Vamos ver outro. 3,07 metros. Para transformar em hectômetros, olha aqui. 3,07 metros. Para transformar em hectômetros, então eu vou ter que andar com a vírgula para a esquerda, 2 casas. Aqui eu terei 0,0, essa vírgula sumiu, 0,0307 hectômetros. Então, fica esse número bem assim. Quando eu transformo uma unidade de medida maior em uma unidade menor, a minha vírgula vai andar para a direita. Quando eu transformo uma unidade de medida menor para uma maior, ela vai andar para a esquerda. E as casas que ela vai andar é conforme essa tabelinha. Eu acho que você deveria copiar uma dessa para você. Para quando você precisar fazer seus exercícios, ficar bem facinho.
Vamos ver aqui. 20 metros para transformar em quilômetros. Aqui eu já não tenho vírgula, mas eu tenho um zero ali que vai ser dispensável. Olha, 20 metros, quer dizer que o 2 fica... Epa, tá errado isso aqui. Aqui é 2 metros. 20 metros. O número 20 termina lá no metro. 20 metros são 2 decâmetros. 20 metros. Para transformar em quilômetros. Olha só. Eu tenho uma vírgula imaginária e ela andou 3 casas para cá. Então, se eu tenho 20 metros, eu tenho 0,02. Esse zero não precisa de você colocar quilômetros. Aqui. 0,5 metros. Ou meio metro, né? Eu uso assim. A vírgula, a casa da vírgula é o zero, é o metro, né? A gente tá aqui 0,5 metros, que eu vou transformar em centímetros. Se tá em metro e vem para centímetros, essa vírgula passou para cá, passou para lá, foi eliminada. Eu tenho, então, meio metro é igual a 50 centímetros. Certo? Bom, espero que você tenha entendido o que são os múltiplos e submúltiplos do metro. Espero que tenha entendido também como é que você transforma as unidades de medidas sem alterar essa medida e que você consiga fazer as adições e subtrações com as medidas de comprimento. Até a próxima. Eu espero ter ajudado. Compartilha com seus colegas para todos poderem estudar a mesma matéria que você, irem bem na prova. Estou sabendo que tem uma turma que vai fazer prova do governo, né? E aí a sala inteira precisa ir bem para a escola ficar legal. Então, compartilhe com todo mundo, mostre para a professora, para os colegas. Um beijo e até a próxima.